É... Ai. Então, hoje o tema do nosso aulão é nicho de mercado. Como definir o nicho de mercado, como entender qual é o seu nicho de mercado, a importância do nicho de mercado, mesmo para quem está começando, para quem está no início da carreira, tem uma importância muito grande. O nicho de mercado nos ajuda a definir as estratégias que a gente precisa para direcionar o nosso posicionamento, direcionar o nosso dia a dia na profissão, direcionar o escritório. Da mesma forma de ontem, eu pego a palavra escritório, mas é home office, é coworking, então entendam o escritório como o seu local de trabalho, independente de onde ele for. Galera, deixa a gente interagir aí com vocês, se vocês quiserem ligar o microfone ou escrever no chat, mas falem aí para nós. Vocês já têm um nicho de mercado definido? Vocês acreditam nessa história de nicho de mercado? Qual é a visão de vocês em relação a nicho de mercado? O que vocês acreditam sobre nicho de mercado? Compartilhem aí com nós o que vocês pensam a respeito. E se vocês já têm um nicho, digam também qual é o nicho de vocês. Isso. Mas vamos ficar aqui se olhando, né, Márcia, se a gente não tiver resposta. A gente não vai continuar, a gente vai continuar. Daiane totalmente perdida, Cami Marangoni ainda não tem um nicho. Vocês acham importante ter um nicho? Vocês já ouviram, né, alguém falar que precisa definir um nicho de mercado? Quem perguntou ontem sobre nicho, alguma coisa que eu ia responder e a Mariana me segurou, ela falou, não, esse assunto é para amanhã. Eu acho que foi a Beatriz. A Beatriz? Não, a Beatriz ainda não chegou. Eu acho que sim. Então, a Daiane diz que está totalmente perdida e a Cami Marangoni diz que ainda não tem nicho. Cami, por que você ainda não tem um nicho? Aceito tudo que vem. Gente, essa é a realidade de quando a gente se forma, né? A gente acaba tendo algumas inseguranças e acaba aceitando qualquer coisa. E quando a gente defende que vocês precisam ter um nicho, é justamente para alavancar a carreira de vocês. Né? Num primeiro momento, pode parecer contraditório. Mas eu vou nichar demais, eu vou ter que recusar outras coisas. Não necessariamente, tá? Vocês podem aceitar outras coisas, mas vocês têm que focar energia em uma coisa só. Então, a primeira coisa que eu vou falar, e depois eu vou deixando a Mariana ir estruturando a nossa fala aí, é o porquê ter nicho, né? Quais são os motivos do nicho. E mais, se tu quiser me complementar, vai complementando aí também, tá? Uhum. Então, assim, quando a gente direciona um nicho, a gente começa a entender quem que é o público-alvo daquele nicho, né? Idade, jeito de falar, jeito de vestir, interesses, né? Então, quando a gente entende quem é o cliente, fica muito mais fácil a gente se conectar com aquela pessoa. E, de maneira geral, a PNL fala o quê? Que a gente se conecta com semelhantes. Né? Então, tudo aquilo que a gente tem de semelhante, fica mais fácil a pessoa se identificar com você, gostar de você e ela nem sabe o porquê. Né? Então, quando a gente conhece uma pessoa que é parecida com a gente, às vezes em jeito de falar, às vezes nas coisas que a gente gosta em comum. Né? Então, quanto mais coisas em comum a gente tem, mais a gente tende a se aproximar das pessoas. Então, quando a gente define um nicho, o primeiro ponto é justamente esse: você saber quem é teu público e você saber agir diante desse público.
Outro ponto muito importante é que é muito mais fácil você ser autoridade em determinado assunto. Então, existe o profissional generalista, que ele vai fazer de tudo um pouco, e é o que a gente faz quando a gente aceita tudo o que vem, e existe o profissional especialista. Né? Então, quando você é especialista em alguma coisa, a gente tem muito mais valor atribuído a essa coisa em questão. Né? Então, imagine o seguinte: vocês precisam fazer a aprovação de um projeto de vigilância sanitária de restaurantes. E a gente sabe que é um projeto complexo e que precisa ser aprovado, né, para a gente ter o estabelecimento funcionando de maneira legal, tudo certinho. Quem é que o meu cliente vai pesquisar se ele precisa resolver aquilo? Uma pessoa que faz de tudo um pouco ou uma pessoa que só faz isso? Né? Se o cliente tem um problema muito forte de uma aprovação, por exemplo, do restaurante dele na vigilância sanitária, ele vai buscar um especialista. Essa semana eu até estava conversando com uma arquiteta, uma engenheira que é especialista em projetos de prevenção de incêndios, e uma rede de supermercados muito grande no Paraná contratou ela para fazer os projetos. E contratou ela por quê? Porque ela é especialista nesse tipo de projeto. E quando essa empresa. Só um pouquinho, acho que é a engenheira que eu te passei, Daiane, lá no direct. E Eu quando a te passei gente. o link. E quando a gente. E quando essa empresa entrou em contato com essa engenheira, o que, que aconteceu? Essa empresa falou assim: olha, você faça um trabalho bem feito, porque eu já contratei muita gente e não está dando certo. E descascou a classe, né? E essa empresa em específico, eu também já tive a oportunidade de trabalhar para eles, então eu sei, nessa rede de supermercados muito grande, então eu sei que eles são muito rigorosos. Muito, muito, muito. E aí, quando ela me contou, ela estava perguntando como é que foi a tua experiência trabalhar lá. Eu falei, não aguentei, não dei conta. Né? Eu trabalhava como CLT para essa empresa. Ela está prestando serviços. Mas o que, que aconteceu? A empresa já passou por N profissionais, generalistas. Ninguém deu conta. Eles foram numa especialista e ainda estão cobrando. Né? Então, como é que essa empresa grande, a nível de Paraná, chegou nessa pessoa? Porque ela é especialista. Se ela não fosse especialista, de repente ela não teria chance, oportunidade de pegar uma rede tão grande. Entende? Então, as nossas oportunidades acabam se tornando muito maiores. As nossas oportunidades acabam se tornando muito melhores. O que, que acontece a médio e longo prazo quando a gente define um nicho? A gente acaba atendendo menos projetos. Só que em contrapartida, com um valor agregado muito maior. E esse é o sonho de qualquer profissional: trabalhar menos para poder trabalhar com mais qualidade. Quando a gente é generalista, o que, que acontece? A gente se entope de projeto e a gente não tem tempo de fazer tudo com muita qualidade. E a gente não pode cobrar um valor muito alto. Por quê? Porque a gente não é especialista naquele assunto. Né? Então, o posicionamento de mercado acaba mudando bastante. Né? Esses dias a gente estava, não sei se numa live, num grupo, o que, que aconteceu, e aí algum profissional colocou assim: nossa, eu estou com 35 projetos em andamento. E aí alguém comentou assim: meu sonho. Eu não comentei, mas eu pensei, eu falei, meu Deus, tô fora de ter tanto projeto em andamento ao mesmo tempo. Porque demanda muita energia. Mesmo que você tenha uma equipe bem grande, é muito projeto. É muita coisa. Então, o Você não vai ideal conseguir se dedicar o necessário, né? não consegue, não consegue. Né? Ou você tem uma equipe muito grande, muito bem estruturada, muito foda, ou você não vai dar conta, ou você vai entregar tudo mais ou menos, né?
E sem contar o estresse, né, de gerenciar 35 projetos ao mesmo tempo. Então, o meu sonho de consumo hoje, né, a minha realidade é atender o menor número de projetos possível, mas com ticket médio mais alto. E quando é que eu conseguir fazer essa inversão, né, menos projetos, ticket mais alto? Quando a gente começa a se tornar especialista, né? Mais algum motivo que a gente tem que definir um nicho de mercado? Na verdade, eu quero só reforçar, para que vocês entendam, vocês estão começando. Claro que é difícil pensar, nossa, eu vou direcionar, eu só vou fazer projeto, né? Vou dar um exemplo, eu só vou fazer projeto alto padrão. Como que eu vou fazer isso? Não vai me aparecer só projeto alto padrão. E não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é que você vai focar as suas energias principais, o seu marketing, o seu posicionamento, a sua identidade visual, todo o direcionamento do seu trabalho vai ser para o seu nicho, para o mercado de alto padrão, por exemplo. Mas apareceu um Minha Casa Minha Vida, você faz. Apareceu Não não sei o tem que, você problema, faz. exatamente, não tem problema. Você não vai negar É serviço, isso. mas uma hora você vai ser conhecida. Ó, a Camila, né? Vou dar um exemplo ali. Ah, por exemplo, a Camila agora é conhecida porque ela faz projetos tal. A Daiane é conhecida porque ela faz projetos de prévio incêndio. E aos poucos esse tipo de projeto vai chegar para você. Mas não quer dizer que você precise negar, que você vai parar de fazer. Mas você vai começar a ser conhecida como especialista naquilo. E isso dá uma Olha, autoridade. a Joyce acabou de entrar aqui no nosso aulão. A Joyce é uma menina que é recém-formada e ela bate muito na tecla da arquitetura modular. Todo mundo que vê a Joyce, né, a galera que já está acompanhando a gente aí já sabe que a Joyce é arquiteta do container. E a Joyce, ela está nos acompanhando, ela já está fazendo rede de contatos aí no Brasil inteiro, porque a Joyce é lá para cima, a gente é aqui do Sul. Então, a galera aqui do Sul já conhece a Joyce lá em cima como arquiteta do container. Olha como isso vai repercutindo. E eu tenho certeza absoluta que a Joyce não faz só arquitetura em container. Verdade ou mentira, Joyce? Ela nem tá me escutando, ela só entrou só para fazer número. Escutando sim, é verdade. Eu tava digitando aqui. É super verdade, cara. Mas na hora de direcionar o marketing é para modular, tanto que as pessoas já me conhecem por isso. Mas é aquela coisa, eu não deixo de fazer outras coisas que vêm, né? Não posso ainda Exatamente. negar. É isso aí. E é muito legal, assim, sabe? Ver a autoridade que a Mariana estava falando, que a gente cria quando a gente é conhecida por um determinado tipo de projeto. Ontem, a pergunta da Beatriz foi: como é que a gente define um nicho? E existem várias situações, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente se conhecer. Então, o desafio arquiteto de resultado, esse gratuito que a Mariana vem fazendo no grupo do Arts, tem sido muito valioso para a gente se conhecer. Por quê? A gente precisa entender, sim, qual é a demanda do mercado, né? O que o mercado está em falta, o que precisa, o que eu posso contribuir, né? O que vai ter espaço para mim. Mas a gente tem que alinhar isso também aos nossos desejos pessoais, né? O que eu gosto de fazer? Não adianta, o mercado está faltando profissional que faça vigilância sanitária. Beleza, então vamos lá, vou fazer, vou ficar rica, mas eu odeio vigilância sanitária. Não faz sentido, pelo menos para mim isso não faz o menor sentido. Então a gente tem que alinhar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz bem e que a gente vai ter prazer em estudar, em conhecer e ampliar, né? E Então, entender uma coisa também, Camilo, só abrindo aí um parênteses, que pode ser que agora, no começo da profissão, você conheça alguns nichos. Você já tenha estudado alguma coisa, você já tenha feito um estágio, e você vai definir, ah, não, o meu nicho vai ser projeto, um nicho que eu sempre falo, projeto de interiores infantis. Beleza, segue nesse nicho. Daqui 2, 3 anos, você percebeu que você gosta mais de fazer projetos para idosos, você vai se transformando conforme o seu se reinventando. amadurecimento, se reinventando. O seu nicho pode mudar, não é uma coisa estática que vai ser o resto da vida.
Só que enquanto você está nesse nicho, a tua energia está nele, os cursos que você vai fazer são desse nicho. Então você não vai precisar comprar hoje um curso de pré-incêndio, amanhã um curso de interiores, depois da manhã um curso de obra, sabe? Você vai focar e as coisas vão acontecer de uma forma mais rápida também, né, Camila? E quando a gente tem isso muito claro, a gente acaba encurtando um caminho, que é claramente o caso da Joyce, né? A Joyce já está indo para um ano de formada, mas eu conheci a Joyce, a Mariana também, há pouquíssimo tempo, né? E aí ela está sempre em rede social, sempre nos nossos encontros, os nossos encontros cada vez tem gente de lugares diferentes, então tudo isso vai dando autoridade e vai expandindo aí esse reconhecimento, né? Reconhecem a Joyce como a arquiteta de arquitetura modular e especialmente de arquitetura em containers. A minha realidade, quando eu me formei, não tinha esse discurso tão vigoroso a respeito de nicho. Você precisa definir o nicho. E ainda existiam muitos arquitetos generalistas, né, que fazem de tudo um pouco. E aí eu acabei indo por esse caminho. E por muito tempo eu fiz de tudo um pouco. Chega um momento que você começa a entender o que você não gosta de fazer. Então, por exemplo, chegou um momento que eu já tinha feito lá uns quantos projetos de vigilância sanitária, e é um projeto extremamente técnico, e a vigilância aqui da nossa cidade é extremamente exigente. Se tem uma vírgula fora do lugar, eles mandam mudar. Se a cota está num tamanho maior, assim, de fonte, eu não gostei, você precisa mudar essa cota, sabe? Então, tem bastante detalhes, assim. E aí eu peguei aversão a esse tipo de projeto. Chegou um momento da minha vida que eu falei assim: eu não faço mais esse tipo de projeto. Então a gente já começa a se desgarrar de algumas coisas, né? E aí outros que eu nunca tive habilidade nenhuma, que eu nunca fiz, projeto de prevenção de incêndio, por exemplo, né? Que a Daiane parece que tá mexendo com isso. Eu nunca fiz, eu não sei fazer. Então já é uma coisa que já não me pertencia. Então a gente começa a entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não tenho facilidade, o que eu não tenho habilidade. E aí o meu processo acabou se tornando assim mais lento, né, em função ao período que eu estava formada e ao período que vocês estão formados hoje. E foi um processo que eu fui amadurecendo o que eu gostava. E aí, olha que engraçado, junto com isso, um determinado público começou a aparecer em mais quantidade para nós. Que determinado público foi esse? O público de classe social, padrão médio-alto. E aí a gente começou a entender, olha, o público que mais chega para nós é o médio-alto, então vamos focar nesse público. E aí foi quando a gente começou a trabalhar o marketing em função desse público. E aí chegou um momento que eu descobri que eu adoro fazer casa, arquitetura residencial, né? Projeto arquitetônico, civil e projeto de interiores. E aí, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu entendo. Para esse tipo de projeto, eu tenho muitos argumentos para convencer o meu cliente. E aí, batata, então esse é o meu nicho de mercado. Então, hoje, o meu nicho de mercado é residencial, médio e alto padrão. Isso não significa que eu não tenho projeto de restaurantes. Isso não significa que eu não tenho projeto de consultório. Isso não significa que eu não tenho projeto de baixo padrão. Eu ainda tenho, né? Mas aí a gente começa a ser mais seletivo, porque a organização de carreira nossa, né, é justamente para a gente evoluir. Então, quais são os projetos de restaurante que eu tenho? De pessoas que já são meus clientes há muitos anos, que já fiz 4, 5 projetos, e que são clientes do residencial. Então, eu estou fazendo a casa de um cliente X, porque é o meu nicho de mercado. Esse cliente se identifica com a gente, gosta do nosso trabalho, a gente acaba criando vínculos muito fortes com os nossos clientes. E aí esse cliente chega e fala assim,
Meninas, vocês não fariam o meu consultório? A gente não vai negar para esse cliente que é tão especial, mesmo com um nicho super definido já, entende? O caso dos restaurantes, né? É um cliente já muito antigo que a gente começou fazendo restaurante para ele. Aí a gente fez o primeiro, ele já era cliente, a gente já entendia a logística do negócio dele, a gente fez o segundo, aí a gente fez o terceiro, e de repente ele quer construir a casa dele, a gente está desenvolvendo o projeto da casa. E aí eu não vou deixar de fazer os restaurantes com um cliente que é tão fiel e que a gente se dá tão bem. Então, quando a gente fala de nicho de mercado, não é obrigatoriamente atender somente esse tipo de coisa, mas direcionar todas as nossas energias e ser procurada pelo público que nos interessa, né? Então, é mais ou menos assim que foi a minha história com nicho de mercado. E é isso, e é isso. E o nicho de mercado, para mim, gente, é uma história recente. Né? Eu estou formada desde 2008. E nicho que eu falei assim, não, agora a gente vai investir marketing nisso, tem de 3 a 4 anos. Até então a gente era oportunista, queria fazer de tudo. E aí imagina, você chega um momento no teu escritório que você tá assim com um monte de projeto, um de cada tipo. Né? Um restaurante, uma clínica, um não sei o quê, um não sei o quê, não sei o quê. Aí você pira, você dá uma surtada. Porque daí você tem que pesquisar a norma de restaurante, daí você tem que pesquisar a norma de clínica, daí você tem que entender as necessidades básicas de uma habitação, daí você, sabe, é muita informação, para surtar o ser humano, né? E a gente quer viver bem. Cami Marangoni, meus primeiros projetos foram reformas comerciais e cheguei à conclusão que gosto de fazer projetos residenciais. Então, começa a focar, Cami, no projeto residencial. Né? Isso não significa que eu vou chegar a uma reforma comercial, eu estou precisando daquela grana, então eu não vou fazer porque isso não é o meu nicho de mercado. Faz, mas não dá tanta ênfase nisso. Né? Quando você for publicar no Instagram, quando for falar para clientes, fale muito mais dos residenciais. Porque aí você começa a ser autoridade no projeto residencial. Começam a perceber, nossa, a Camila Marangoni faz muita casa muito legal. Nossa, a Camila Marangoni fez uma casa assim, assim, assim. Sabe? Então começam a te reconhecer por isso. Por quê? Porque você não dá tanto brilho para os projetos fora do nicho que você quer atender. Faz, mas não dá brilho, não dá vez para eles. E aí os que você quer que seja teu nicho, joga propaganda. Fala dele, fala para o cliente, joga no Instagram, faz vídeo no YouTube, né? Quando for atender um cliente, quando tiver num relacionamento, num evento, em alguma coisa, fala, é a casa que eu tô fazendo, assim, 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 a casa que eu tô fazendo com ciclano, uma casa que eu tô fazendo em tal região, né? Isso faz sentido para vocês, gente? Joyce, contem um pouco da tua experiência em relação a nicho de mercado. Como é que você definiu o teu nicho? Como é que você se porta em relação ao seu nicho? Que vantagens ter um nicho está te trazendo? Eu escolhi o nicho quando eu ainda estava, na verdade, fazendo TCC, que aí eu pensei, eu quero trabalhar com alguma coisa que tem a ver com sustentabilidade e que tem a ver com tecnologia. Aí eu comecei a pesquisar e aí eu encontrei a construção modular, a construção com containers. E aí, desde então, eu segui nesse nicho, né? Sempre falando sobre isso nas redes sociais, falando para as pessoas sobre esse tema, cansativamente falando disso, até que começou a aparecer pessoas interessadas, né? E pessoas de todo o Brasil, pessoas da minha cidade, pessoas de vários lugares do Brasil. Mas, assim, como você falou, eu continuei fazendo as outras coisas que vi, mas quando eu me posiciono nas redes sociais, nas mídias, eu me posiciono como arquitetura modular, né? Arquiteto especialista em arquitetura modular.
E aí, cada vez mais, tudo que vem de fora, nada que vem de fora é alguém querendo fazer interiores, por exemplo. Quando eu recebo clientes de outros lugares do Brasil, é sempre pessoas que estão interessadas em arquitetura modular. Quando eu pego alguma coisa que não é isso, é coisa aqui da minha cidade, porque as pessoas me conhecem, sabe que eu sou arquiteta, às vezes não entendem um pouco de nicho, né? Não sabe a especialidade, mas o foco mesmo, né, como você falou, é se posicionar, é fazer que as coisas vêm. E hoje eu venho muito mais modular para mim do que outras coisas, né? Porque eu insisti nisso. E é uma questão de insistência mesmo, Sim, né? De estar sempre mostrando o que é importante para você. E vai chegar um momento que as pessoas não vão te procurar mais para fazer outras coisas. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a me posicionar como escritório de arquitetura de médio alto padrão, as pessoas de baixo padrão não me procuram mais. Por quê? Porque vem, a Arquitetas Home é um escritório caro. Só vi coisa luxuosa, acho que eu não vou nem ter condições de fazer um projeto com elas. E não é verdade. Né? Se vier um projeto diferente, a gente vai adequar a realidade ao budget daquele cliente, está tudo certo. Mas você começa a ser visto de uma maneira diferente, você começa a atrair aquele público que você definiu como teu nicho de mercado, tá? Má, Eu quero falar um pouquinho agora para vocês como vocês vão conseguir definir o nicho de mercado de vocês. Vocês já entenderam a importância do nicho, que o nicho não é só fazer aquilo, que você pode fazer outras coisas, mas que você direciona a sua energia para aquela atividade. E agora, como que eu vou definir o meu nicho? Né? Já ouvi tudo isso, mas ainda não sei como definir o meu nicho. Primeiro de tudo, vocês vão pensar o que vocês gostam de fazer, o que vocês já têm conhecimento, se já estão estudando, fazendo uma pós, ou já fizeram algum curso. Então, comecem a pensar nisso. Por exemplo, eu gosto de projeto de interiores. Tá, mas o que eu gosto mais dentro do interiores? Eu gosto de interiores infantis, né? Igual eu citei antes. Então, eu vou direcionar toda a minha energia para isso, para brinquedotecas, quartos de criança, espaço kids em restaurantes, focar tudo isso. E realmente existem, se vocês pesquisarem, por exemplo, falando desse nicho de interiores infantil, tem arquitetos que só trabalham com isso, que são especialistas em interiores para crianças. Então, o pessoal vai abrir um restaurante, chama aquela pessoa. Vão fazer uma brinquedoteca de um edifício, chama aquela pessoa. Então, mesmo que vocês não entendam todos os nichos, ou não tenham o conhecimento de todos os nichos que tem dentro da profissão, comecem por aquele nicho que vocês já têm uma identificação. Tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Não adianta ficar esperando, não, daqui a pouco eu já vou entender mais, daí eu defino. Define agora, no começo, que as coisas acontecem de uma forma melhor, você já começa a se posicionar para isso, para os seus projetos voltarem dessa questão. Eu, por exemplo, eu faço arquitetônico, faço alguma coisa de interiores. Interiores não é o meu nicho. Eu faço se, por exemplo, estou fazendo o arquitetônico de um cliente, vem, né, ele me pede para fazer o interiores, eu faço. Mas é bem difícil pegar um interiores, só a parte de interiores. Mas uma coisa que eu faço bastante, e que o pessoal já conhece, já me pede orçamento, é a parte de laudo cautelar de vizinhança. Então, sai um pouquinho de projeto, mas entra nas nossas atribuições, que é o quê? É uma vistoria que você faz, vai sair uma obra grande, e aí você faz uma vistoria dos imóveis do entorno, para resguardar aquela obra e resguardar os imóveis do entorno. Então, isso eu já fiz vários aqui, já fiz fora da cidade, e é algo que eu sou conhecida por isso. Então, essa é isso que a gente quer passar para vocês. Não quer dizer que eu não tenho
projetos outros em andamento, tenho projetos, eu gosto muito da parte urbanística, assim, então eu tenho projetos de regularização, unificação, todas essas questões. Eu tenho arquitetônico, tenho alguma coisinha de interiores ali, mas o meu foco, o meu direcionamento está mais para essa parte urbanística. E eu já não gosto, já não faço. Quando A maioria não gosta muito, né? Quando chega algum projeto para mim que precisa de alguma coisa nesse sentido, a gente faz parcerias, né? Então, tudo isso vai aumentando as nossas possibilidades, né? E aí, complementando, né, a história de nicho, ter um nicho bem definido nos faz funcionar como empreendedores, porque a gente passa a ter estratégias dentro do nosso escritório muito mais claras, muito mais definidas, né? Que tipo de estratégias? A primeira de todas, estratégia de marketing, né? Que mais? Estratégia de comunicação, estratégia de posicionamento, né? Então a gente começa a jogar o jogo pensando do outro lado. E aí é lógico que entender as nossas aptidões, aquilo que a gente gosta, é importante, né? Então esse é um ponto muito importante para vocês definirem o nicho de vocês. Segundo ponto, que problema vocês têm para solucionar, né? Eu costumo falar que eu não crio produtos ou serviços. Quem cria produtos e serviços é o mercado, que o mercado precisa. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio. O que o mercado está precisando, o que eu gosto de dar e fazer uma fusão disso tudo aí. Entenda a partir disso, né, qual é a necessidade do mercado, qual é o problema do mercado, qual é a minha aptidão, o que eu gosto, se isso é viável, né, se o nicho que você está pensando é viável de ser executado ali. Comece a entender, existem concorrentes dentro desse nicho? São muitos concorrentes? São poucos concorrentes? Se você está entrando num nicho que não tem tanta concorrência, é muito mais simples de você se posicionar e de você ser visto como autoridade, é mais rápido. Agora, se você está entrando num nicho que tem muita concorrência, o que você pode fazer para se destacar dentro dessa concorrência? Qual vai ser o teu diferencial? O que você vai entregar de diferente? Né? Então, é bem importante a gente fazer essa análise estratégica de todos os pontos de vista, né? Fazer ter essa visão holística, essa visão mais geral aí de tudo que rola dentro do teu nicho. Porque tem uma questão assim, né? A gente fala que você vai entender o seu nicho a partir de algo que você gosta, que você se identifica, mas você precisa ter um bom senso ali de entender que se isso que você está imaginando é viável na região que você mora, por mais que hoje em dia tenha as redes sociais, a gente consiga aumentar muito mais essa visibilidade, mas se é um nicho viável, se é algo que realmente dá para acontecer, porque senão você vai se frustrar, com certeza, né? Um exemplo assim que eu gosto muito é o exemplo da Amanda Diniz, né? A Amanda tá sempre aqui nas lives com a gente também. Eu já tô sentindo falta. Ontem e hoje ela não apareceu. É verdade. E a Amanda é uma arquiteta aqui da nossa cidade, muito bem posicionada, muito bem reconhecida. Outra coisa, vocês não precisam ter um nicho. Vocês podem ter 2 ou 3 nichos, tá? Mas é sempre importante deixar isso muito claro. Eu não pego tudo que é tipo de projeto, mas eu tenho 2 nichos, por exemplo. Que é o caso da Amanda, ela tem mais de um nicho. E um nicho que ela atua é da arquitetura náutica. Gente, a gente não tem mar aqui em Cascavel. Bem longe daqui. Bem longe, inclusive. A gente tem no máximo umas marinas ali que é um rio, né? Umas marinas de rio. E aí, assim, ela foi super ousada de usar isso como nicho. Então, aí tem que começar a entender qual é o volume de projetos que eu tenho, onde eu vou captar clientes desse nicho. E aí, no caso da Amanda, ela solucionou muito bem isso, porque ela criou parcerias muito fortes e ela tem parceiros das áreas praianas
que mandam esse tipo de demanda para ela, né? Porque é raro pessoas que têm essa especialização, esse aperfeiçoamento, né, nesse tipo de projeto. Então, é o que a Mariana estava falando, né? Então, reforçando o que ela estava falando. É importante a gente gostar, mas é importante isso ser viável. Não adianta falar assim, ah, eu vou fazer arquitetura para uma coisa que, meu Deus, vou ter um projeto a cada morte de papa. Né? Então tem que tomar cuidado com isso aí também. E voltando na questão de estratégias, gente, nicho de mercado é ótimo para você definir estratégias de captação de clientes. Né? Por exemplo, a Má estava falando de projeto de interiores para infantil. Gente, que eventos que vocês vão para captar esse tipo de público? Festa de aniversário de escola? Nossa, só ali vocês encontram um monte de gente. Então, por exemplo, quem vai trabalhar com arquitetura infantil já sabe que tem que colar nos primos pequenininhos, nos irmãos pequenininhos, e falar lá para tia, tia, se o fulaninho tiver aniversário, pode deixar que eu levo, né? Tô partindo do pressuposto que vocês são tudo bem mais novas que eu e a Má. Né? Ou pega a festa do filho, que às vezes é aquela chatice, né? Ah, tem que levar o filhote para o aniversário. Tem um monte de criança correndo. Mas se é o meu nicho de mercado, eu tenho que estar nesse lugar. E não adianta só estar. E aí lá vocês vão começar a criar redes de relacionamento, conhecer um monte de gente. E sempre rola aquela pergunta: ah, mas o que você faz da vida? Ah, eu faço isso, isso, isso. Né? E aí já entra pitch de vendas também. Beijo, Joyce, obrigada. Também estávamos com saudade. E aí entra aquele pitch de vendas. Ah, eu sou arquiteta, sou engenheira, sou designer de interiores. Grande coisa, vocês são só mais um na fila do pão. Olha quantos arquitetos, designers, engenheiros. Certo? Mas a partir do momento que você está numa festa infantil, conversando com uma pessoa que não te conhece, e você fala e pergunta para você o que você faz. Ah, eu crio espaços seguros e lúdicos para as crianças brincarem. Não chama mais atenção do teu público? Você pode vender até para a dona do buffet ali que você está na festa, né? Uhum. Então pensa assim, ó, com certeza, absoluta. Mas pensa assim, eu tô numa festa e perguntam para mim, Camila, o que você faz? Ah, eu sou arquiteta. Quais são as chances dessa conversa prosperar e ir mais a fundo, e mais além? Me respondam aí no chat. Agora, a mesma pessoa pergunta para mim, Camila, o que você faz? Eu crio espaços seguros e lúdicos para essa criançada aí poder brincar à vontade. O que eu vou gerar nessa pessoa que me fez essa pergunta? Quem dá um palpite? Como assim? O que é isso que você faz? Me conta mais. Curiosidade. Entende? Então, exatamente, Larissa. Curiosidade. Sou arquiteta? Sou engenheira? Sou designer de interiores? Beleza, mais um na fila do pão. Agora, quando eu começo a explicar, e percebam como é que eu vou usar um pitch de venda desses, um pitch de elevador, que é aquele que você gatilha a curiosidade rapidinho, se eu faço de tudo. Então, olha a estratégia de captação de clientes. E aí as pessoas começam a te reconhecer. E aí a gente volta naquele looping que a gente começou lá no começo da nossa aula. Faz sentido para vocês, galera? E uma questão de captação de clientes, que todo mundo pergunta o que fazer para captar clientes, aonde eu vou achar clientes. Gente, é rede de contatos. Vocês precisam estar nos lugares e não só em eventos de arquitetura. Não adianta só ir lá na inauguração da loja ou ir lá na palestra do arquiteto X. Tem que participar da igreja, do Rotary,
do sei lá o que tem na cidade de vocês de diferente. Vocês precisam aparecer e mostrar o que vocês fazem. Não no meio de todo mundo que, né, que tem a mesma profissão, que não vai fazer muita diferença, a não ser que vocês prestem algum serviço para arquitetos, para engenheiros, enfim. Mas se você está buscando clientes de projeto, você precisa ter rede de contatos, precisa sair de casa. Daiane, vai fazer projeto de prevenção de incêndio, vai para onde? Evento empresarial, vai para Uhum. loja, vai para supermercado, vai para inauguração de mercado, porque, né, inaugura uma loja, outra loja, outra loja, outra loja. Então, que áreas que precisa de projeto de prevenção de incêndio? Ah, é área tal, tal, tal e tal. Beleza. Onde essas pessoas que precisam de projeto de prevenção de incêndio estão? Ah, então é lá que eu tenho que ir, né? Onde estão as crianças? Então é para esse lugar. Se eu vou fazer projeto de arquitetura infantil, então é para esse lugar que eu quero ir. Ah, eu vou trabalhar com arquitetura residencial. Onde eu vou captar pessoas de arquitetura residencial? Sabe um evento assim que eu tenho curtido muito ir, agora não mais por causa de pandemia? Eu entrei numa vibe que minhas amigas estavam tudo casando. Todo mundo resolveu casar no mesmo ano, né? No ano passado e esse ano. E aí elas me ligavam. Tami, vai ter um desfile de vestido de noiva. Vamos comigo? E o mais engraçado, assim, que eram amigas próximas. E aí acabava convidando para os eventos aí de noivas. Gente, coisa mais incrível do mundo. Eu estava em evento de noiva, eu já estava casada com um filho, as amigas convidando, vamos para coquetel disso, coquetel daquilo, vamos. Quem que vai em evento de noiva? Quem está casando. Quem está casando quer o quê? Uma casa bem bonita e bem organizada. Não é o meu nicho de mercado? Eu ia atrás desse povo que está precisando de casa. E ali eu já fazia uma rede de relacionamentos. Daiane, nunca pensei nesse lado. Gente, ó, só essa dica de captação de clientes hoje dentro de nicho de mercado já valeu esse aulão todo, né? Eu consegui com a Cami Marangoni. Eu consegui com um conhecido para ir na inauguração de um novo condomínio aqui em Cascavel. Olha só. Ótimo lugar para conhecer pessoas querendo construir, com Sabe uma certeza coisa que é absoluta. legal para ir também? É visitar imobiliárias. As imobiliárias, né, estão lidando com muita gente. Se elas lembram de você, olha, tal pessoa, que faz isso, que faz projeto de interiores, e eu tô com um cliente aqui que está querendo. Pronto, indica você. A gente precisa ter bons relacionamentos. Joana Jaque, inclusive em eventos assim, sempre tem profissionais do nosso ramo mostrando o trabalho. Exatamente. Exatamente. Então, gente, quando a gente fala de nicho de mercado, a gente tem que entender nesse olhar. A gente não está se limitando, muito pelo contrário, a gente está abrindo oportunidades. Porque se eu não tenho um nicho de mercado, eu sou arquiteta, eu sou engenheira, eu sou designer de interiores. E se eu tenho um nicho de mercado, eu tenho um problema muito ardente para resolver. E aí eu não sou mais uma na fila do pão. Aí eu sou a pessoa que resolve aquele problema. E aí você começa a gerar curiosidade, e aí você começa a criar esse relacionamento que a Mariana está falando, e, consequentemente, você começa a criar autoridade, porque você é lembrada quando fala daquele tipo de problema, e se você é especialista, o teu ticket médio aumenta. Claro. E aí a gente começa a escolher os projetos que a gente quer atuar, porque a gente está cobrando um valor que dá para viver muito bem de arquitetura sem se matar de trabalhar, que é o que eu mais vejo acontecer aí no mercado. Meus colegas se matam porque tem muito projeto, só que não conseguem cobrar muito alto. E quando eu falo muito alto, gente, não é cobrar um preço desonesto. Não, é muito pelo contrário, é cobrar o honesto, o justo, tanto para você quanto para o cliente. É não precisar vender projeto a preço de banana, porque a gente precisa pegar aquele projeto. Faz sentido? Hoje a gente não falou, e é uma pessoa que a gente sempre cita também quando comenta alguma coisa de nicho, que é a Geórgia.
Não sei se vocês Sim. conhecem, mas ela é uma arquiteta aqui de Cascavel. Eu já fiz até uma live com ela uma vez. E ela se especializou, em vigilância sanitária. Mas se você entrar no Instagram do escritório dela, ela tem, né, as meninas estão postando interiores, estão postando arquitetônico acontecendo, estão postando outras coisas. Mas ela, quando vai falar, quando vai se posicionar, ela se mostra como a especialista em vigilância sanitária. E ela realmente se tornou uma referência aqui em Cascavel. Quem vai E em super fazer pouco tempo, né, Má? Isso em em super pouco pouquíssimo tempo. tempo? Ela é Aham, uma foi, sei arquiteta lá. bem novinha. E eu acho que desse ano para cá, assim, que ela começou a bater mais nessa tecla de vigilância. E agora, toda vez que a gente vai falar de nicho de mercado, a gente lembra dela. Então, para nós que somos da profissão, ela já virou uma referência. Olha como isso é importante. Se eu for fazer um projeto e eu precisar de alguém que faça vigilância, de olhos fechados, é para ela que eu vou ligar. Nem Sim, conheço outra pessoa que faça, sim, sabe? E é sim. isso que vocês precisam mostrar, tanto para os outros profissionais, porque existe muito essa troca na nossa profissão. Um profissional vai precisar do outro. E mostrar isso para o cliente também, né? É isso aí, galera. É isso E aí. é isso aí, eu acho. Dúvidas, perguntas, curiosidade? Como é que vocês vão direcionar o marketing de vocês a partir de hoje? Como é que vocês vão se apresentar? Que lugares vocês vão começar a frequentar a partir de hoje? Mudou o mindset de vocês em relação ao nicho de mercado? Deu uma clareada, né? Convencemos que nicho de mercado é legal? Ó, Daiane, muito. Que Muito bom. bom. A nossa intenção é essa, é deixar tudo mais claro para vocês verem que não é se não é tudo isso que parece, é algo muito importante, é algo que precisa ser feito mesmo. É engraçado que quando a gente fala de nicho de mercado, a galera fala assim: meu Deus, vou diminuir a oportunidade de É, projetos, né? E não é isso, né? A gente vê que a realidade, a prática é completamente contrária. Joana Jaque, só falta coragem e um pouco mais cara de pau de ir conhecer as pessoas. Mas sabe, Jaque, que a gente começa a desenvolver métodos próprios a partir do momento que a gente se conhece mais, e é tão gostoso conhecer gente nova. Eu tinha esse bloqueio muito forte, muito, muito, muito forte, de estar num lugar e não saber como conversar, como chegar, como, sabe? E aí chega um momento que você começa a entender o que você quer, sim, o que você quer mostrar. E o nicho de mercado foi uma coisa assim que me destravou muito nessa questão de relacionamento. Por quê? Porque todo mundo que eu encontro, eu quero falar o que eu faço, eu quero me vender. E não é aquele se vender chato, né? Ah, você tem que comprar um projeto de mim, você tem que comprar um projeto de mim. Não, nada a ver. Né? Mas mostrar o que eu faço, por que eu faço, o que, que eu tenho de diferente. E aí isso gera um repertório de conversa muito grande, porque as pessoas se interessam. e como você tá naquilo ali, você tá estudando sobre aquilo, todos os dias você vê alguma coisa nova, aprende alguma coisa nova, você tem muito assunto para conversar, você tem uma bagagem grande. Então, é gostoso entrar nesse assunto, é gostoso você falar do que você já fez, do que você pretende fazer, do que está acontecendo. É algo que dá prazer, né? E falando um pouquinho de conexão com pessoas, né? Além de falar da gente, o outro gosta de falar dele também, né? Então a gente precisa perguntar muito. Não é muito gostoso uma conversa que você nunca viu a pessoa na vida e ela quer saber um monte de coisa da tua vida? Então a gente começa a usar o nosso nicho de mercado para entender a realidade daquela pessoa. Né? E se a gente está num evento de captação de clientes, por exemplo, a gente começa a perguntar esse tipo de coisa. Viu, você recebe bastante gente em casa? E aí, como é que é? E que você gosta de cozinhar? Deixa eu te contar uma coisa. Tem um fogão que funciona assim, assim, assim. É muito legal você que gosta de cozinhar. E aí você cria uma empatia muito legal. Muito legal. E É bem sempre, isso. sempre dentro
da tua realidade, né? Mas começa a colocar o outro para dentro desse nicho. O que vai acontecer? Você cria essa conversa, você começa a entender. Vou falar do meu nicho de mercado, que é a arquitetura residencial, né? Eu começo a entender um pouquinho o estilo de vida da pessoa. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de receber? Ela gosta de cozinhar? Ela gosta de ler? Então, eu pego aquele filhinzinho, né? E aí a gente tem que ser autoridade do nosso nicho para ter essa sensibilidade. Eu pego aquele filhinzinho e falo assim: ah, você gosta de cozinhar? Você já viu que tem um equipamento assim, 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 parará, e não uma pedra de cozinha, de pedra de bancada, enfim, pega alguma coisa que a pessoa se interessa e puxa aquilo. O que vai acontecer? O dia que a pessoa for reformar a casa dela, a cozinha dela, ou for fazer o quarto do filho na casa, qual a primeira pessoa que essa pessoa vai lembrar? Nossa, eu lembrei que eu estava conversando com a Isa Macarini sobre isso. Nossa, ela podia me ajudar, entende? Então vocês começam a aparecer mais. O mesmo método do Instagram. Primeiro traz conhecimento, dicas. Isso é método de vida. Instagram, gente, é Você está marketing. replicando, né? Marketing é online e offline, online e offline. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Online e offline. A questão do Instagram é que te possibilita uma visibilidade muito maior. Um Então tem que alcance usar maior, também né? um alcance, né? Você consegue fazer projetos aí no mundo inteiro, algo que seria mais difícil sem essa amplitude das redes sociais. Então tem que usar o offline, tem que usar o online. Hoje em dia a gente tem que estar em todos os cantos. O pessoal Isso tem que aí. lembrar de você. Gente, foto da tela, print da tela, postem lá que vocês estão buscando conhecimento, isso também traz autoridade dentro do nicho de mercado de vocês, né? Falem alguma coisa para os clientes de vocês, o que vocês estão fazendo, conversando com uma galera aqui às 10 horas da noite, postem no Instagram e o cliente de vocês vai se ligar. Essas meninas estão estudando, estão entendendo sobre tal área, e reforcem o nicho de mercado de vocês lá, né? Entendendo um pouquinho mais sobre como, me, como me posicionar para projetos de bombeiros, como me posicionar para projetos de reforma, para projetos comerciais, para projetos residenciais. Então, sempre que vocês forem fazer qualquer coisa na vida, sejam estratégicos. Quando a gente fala postem a gente está sendo estratégico, porque a gente quer aparecer para os amigos de vocês. Mas quando vocês fazem essa postagem, sejam estratégicos também. O que Claro. vocês estão aprendendo que vocês vão levar de valor para o cliente de vocês? O que essa aula, o que a conversa dessa noite deu de insight que vocês vão levar isso como valor para o cliente de vocês e vai fazer o cliente de vocês perceberem vocês como autoridade. Gente, cliente adora arquiteto, engenheiro e design que passa dia, noite, final de semana, 24 horas por dia estudando para atender ele bem. Então, usem isso Isso a é favor fato. de vocês. É isso aí, Tá gente. bom, gente? Espero que essa aula tenha feito sentido para vocês, tenha sido de valor para vocês. E mais uma vez, nós reforçamos que estamos aqui à disposição. Se tiverem dúvidas, se quiserem chamar a gente no WhatsApp, vocês têm o nosso contato nos grupos. Amanhã a gente tem mais uma aula sobre processos, que é algo muito importante aí, que dá também muito assunto para a Meu gente Deus, muita conversa. conversar, como você vai estruturar esse processo para o seu escritório, para o seu trabalho, andar de uma forma correta, passar mais profissionalismo para o seu cliente. E hoje é isso aí, né, Cami? É isso aí. Gente, quem não tem processo dentro do escritório, tem um escritório com tendência ao fracasso. Então, não percam a aula de amanhã se vocês não querem fracassar profissionalmente, para vocês começarem a ter e criar processos dentro do escritório de vocês.
Processo igual resultado, resultado igual a sucesso, e é isso que a gente quer ver de vocês. Escritórios de resultados, escritório prosperando. E Com é isso aí. certeza. Até amanhã, galera. Valeu por Até estarem amanhã. com nós mais uma noite. Um beijão. Beijo!